Olha, as ações da Taesa dividem os investidores em dois grandes grupos. De um lado tem investidores ali do time Barsi que acreditam que Taesa é uma ação para ter na carteira até a aposentadoria. E do outro lado a gente vê também um time de analistas de mercado que seguem com o pé atrás e mantêm uma recomendação neutra para a ação, com baixo potencial. E a verdade é que, independentemente de qual time você está, tem três coisas que você precisa entender se você tem ações da Taesa ou se pensa em comprar. Que eu quero começar aqui mostrando um pouco dos resultados de Taesa. Aqui, no limite, é o que faz que vários analistas acabem não recomendando compra de Taesa, pelo menos não ainda, pelo menos não nesse momento. Tem três motivos principais para isso. Primeiro, a empresa ela ainda não trouxe resultados expressivos que entreguem um crescimento forte o suficiente para justificar o valuation atual dela. No primeiro trimestre desse ano, o lucro ficou levemente abaixo do primeiro tri do ano passado. Apesar disso, o EBITDA, a margem EBITDA e a receita líquida aumentaram no período. Não foi muita coisa, mas teve um movimento ali que foi positivo. Agora, no mercado financeiro, na seleção de ações, existe o que o mercado espera, ou seja, as expectativas e a realidade. Na média, quando o mercado tem uma expectativa mais pessimista e a empresa entrega uma realidade não tão pessimista assim, ou até muito boa, a ação tende a performar bem. Agora, quando o mercado tem um determinado nível de expectativa e a empresa vai abaixo, a performance acaba não sendo tão boa. Em Taesa, o mercado esperava um EBITDA maior do que o entregue. Isso aqui é o primeiro dos três pontos que eu quero trazer. O segundo ponto tem a ver com o endividamento da companhia. Nesse trimestre, o endividamento cresceu 5%, sendo 11% no de longo prazo. Isso fez com que a alavancagem da empresa crescesse e chegasse a uma relação de dívida líquida EBITDA de 4,1 vezes. Na prática, isso significa algo mais ou menos como você tem uma dívida ali de 410 mil, mas que você consegue poupar seu salário menos suas despesas. Antes ainda de ter alguns outros gastos, é 100 mil. Demorar aí 4 anos de lucro operacional para quitar toda essa dívida se você quiser quitar imediatamente. Então, estamos falando aí de 4,1 vezes o EBITDA. E dentro disso entra outro problema que acende o sinal de alerta para muitos analistas. Terceiro ponto que eu quero trazer nesse início de vídeo é que algumas das grandes concessões da Taesa terminam entre 2030 e 2032. A Taesa ela é uma empresa que ela tem que participar de concessões, ela tem que arrematar lotes para daí colocar dinheiro na frente, fazer as obras necessárias para depois explorar a receita anual permitida em relação a essas concessões. E aí a última vez que a Taesa se movimentou para arrematar novos lotes foi no ano passado. E um ponto importante é que esses últimos leilões foram responsáveis por arrematar poucos lotes, por RAPs pequenas, em comparação com aquelas que estão por vencer, ou seja, com uma receita anual permitida menor do que aquelas que vão vencer no futuro. E aí vários investidores e vários analistas, eles olham para essa situação e percebem: poxa, a Taesa está endividada, o lucro dela caiu e existem algumas fontes de receita, algumas linhas de receita que nos próximos anos elas vão cessar. Se você está pensando que, olha, o cenário é ruim, então eu vou sair correndo dessa ação, deixa eu te dizer que eu não acho que esse é o pensamento mais certo. A beleza do mercado financeiro é a relação entre preço e real valor. E quando está todo mundo pessimista com uma empresa, é muitas vezes que nesse momento essa empresa está atrativa para você comprar. Que não significa necessariamente que Taesa esteja atrativa. Esse aqui vai ser um ponto tratado nesse vídeo. Mas eu queria te contar uma história real que aconteceu aqui. Um cliente que chegou com uma carteira como essa, muitas ações e só 0,4% em Taesa. Quando esse seguidor chegou numa sessão de consultoria gratuita com alguém aqui do clube, a gente perguntou: poxa, me explica um pouco melhor o racional por trás dessas compras? E é verdade que esse cara ele deu um sorrisinho e falou: cara, vou te falar, nem sei. Eu estava tão ocupado no dia a dia que eu fui seguindo aqui as orientações que eu recebia. Eu via lá um vídeo que o influenciador comprou, eu comprava. Aí eu via o Barsi falar, eu comprava um pouquinho. E aí meus amigos falavam que essa aqui ia bombar e comprava mais e por aí vai. E resumo da ópera, esse cara ele estava mandando muito bem no trabalho, estava poupando bastante dinheiro, estava com um patrimônio de quase 2 milhões, mas a carteira dele não tinha estratégia nenhuma. Era uma concha de retalho cheia de ativos. E esse cara aqui saiu muito grato dessa sessão de consultoria de investimentos conosco, porque essa imagem aqui, ninguém tinha mostrado para ele. Ninguém tinha mostrado a alocação de ativos dele. Ele nunca tinha ouvido falar sobre o que era alocação de ativos. E se esse é o teu caso, se você já é um investidor, já passou ali dos 250 mil, dos 500 mil, primeiro 1 milhão, nunca ouviu falar de alocação de ativos, não sabe como é que está a tua alocação, você só compra ações por conta de um vídeo, uma manchete, uma diquinha ou uma orientação de um assessor, então, cara, tira uma horinha do teu tempo para conversar com o especialista. É de graça.
só te custa o tempo e, na pior das hipóteses, você vai sair muito satisfeito com uma segunda visão, uma segunda opinião sobre teus investimentos. Na melhor, ainda pode se tornar nosso cliente de wealth no final da conversa. Então, eu te convido para entrar em contato conosco. Você pode fazer isso de forma simples, pegar o celular, apontar para o QR Code que está na tela nesse momento, que aí vai abrir uma conversa no WhatsApp. Se você clica em enviar essa mensagem, consultoria gratuita Clube do Valor. Envia exatamente essas palavras, não muda o texto, que aí vai liberar uma automação em que um planejador vai entrar em contato contigo para agendar uma sessão gratuita de consultoria. Beleza? Provocação que eu fiz é, poxa, será que tá tudo perdido? Será que ferrou para Taesa? E a verdade é que se a gente tirar o zoom, parar de olhar para a árvore e olhar para a floresta, o que a gente tem aqui é uma empresa gigantesca com anos de mercado. Só que tem uma coisa que ninguém te conta, que o futuro de Taesa não pode ser o futuro de operar apenas as linhas que ela já tem. E também não pode ser criar um pânico, um desespero, porque algumas concessões vão chegar ao fim. Isso aqui vai ser uma constante na vida da Taesa. O futuro está aqui. Em outubro de 2025, nos próximos meses, a Taesa está se preparando para arrematar novos lotes. E aqui tem 3 pontos que você precisa entender. O primeiro, a gente está falando aqui de um arremate na faixa de 8 bilhões de reais. Só que lembre-se, a Taesa está com uma dívida relativamente alta. Embora o case dela seja de muita previsibilidade de fluxo de caixa, mas ainda assim essa dívida mais alta, com o custo financeiro, fez que o lucro caísse. Segundo ponto para você ter em consideração, é muito provável que a Taesa vai ir sozinha para esses leilões. Você se pergunta, como assim, amigo? E é claro que existe a possibilidade das elétricas irem para esses leilões para arrematar partes das concessões, até que algumas das que a Taesa já tem participações de 20%, 50%, mas ao que tudo indica, essa nova movimentação vai acontecer com a Taesa sozinha, coisa que tende a agradar investidores, porque vai ser uma receita anual permitida crescendo ali para a Taesa no futuro. E o terceiro ponto é que a Selic mais alta tende a prejudicar o movimento financeiro de Taesa. E isso quem disse foi o CEO da companhia, já que o pagamento por esses leilões são diretamente afetados por juros mais altos. E aí estão os problemas. Só que eu sou um otimista, eu gosto de pensar que sempre que a gente vê problemas, a gente vê também oportunidades. E aí, independentemente da Selic mais alta, de acordo com a Taesa, está tudo ainda dentro do plano. Te liga só o que o CEO da Taesa disse. A expectativa é de muita concorrência, mas a Taesa está preparada. Ele ainda cita, né, um bom retorno potencial para os acionistas. E ele fala também em desalavancagem contratada, ou seja, ela espera um salto na receita anual permitida de cerca de 400 milhões até 2026, o que tende a baixar a alavancagem para algo mais próximo de 3,5 vezes. Essa confiança toda da gestão ela foi traduzida na aprovação de dividendos. Olha só, em março estava se falando em pagamento extra de dividendos da Taesa e de fato isso se concretizou com a Taesa pagando 55 centavos por ação por unit agora em maio. Tanto é que de fato ela não deixou de pagar um dividend yield relativamente em linha com a sua média histórica. Lembrando aqui que o dividend yield ele é calculado olhando para os últimos 12 meses, olhando para a cotação atual e pelos dividendos distribuídos nos últimos 12 meses. E aí quando você olha para o gráfico, você vê que nos últimos 12 meses a Taesa subiu 9% com os proventos. Quer dizer, muito do que eu estou te mostrando já está no preço. E quer saber o que é o mais louco? Para a grande pergunta desse vídeo, para a minha última pergunta que eu vou responder é o que o clube está fazendo? Está comprando Taesa? Isso para quem foca em dividendos ou para quem foca em ações baratas? A resposta é ter uma estratégia. Nossa estratégia de dividendos, por exemplo, ela tem um processo de 5 diferentes etapas em que a gente parte todas as ações da bolsa e vai colocando uma série de filtros, como você está vendo aí na tela. E depois de colocar todos os filtros, para garantir que a gente tem empresas que têm uma boa possibilidade de pagar dividendos com consistência, para a carteira dos nossos clientes de wealth que tem foco em dividendos, a gente compra 10 diferentes ações com um peso igual na parte de ações brasileiras, né? Porque o que a gente faz antes é desenhar uma boa alocação. Se você quiser conhecer essa estratégia de dividendos, a íntegra, tem um e-book gratuito chamado Máquina de Dividendos, que você pode conhecer apertando aqui no segundo link na descrição ou no link que eu vou deixar aqui, beleza? Esse book você conhece melhor a estratégia e vê ali 7 ações que passam na Máquina de Dividendos nesse mês. Eu quero te adiantar que ali no ranking da Máquina de Dividendos você não vai encontrar Taesa nesse momento. Por quê? Porque um dos critérios da Máquina de Dividendos é crescimento dos lucros. E no comparativo trimestral ela não tem lucro crescente, o lucro caiu em relação ao ano passado. Mas aí você pode se perguntar, beleza, mas vocês têm outras estratégias para outros investidores de outros perfis? E a resposta é sim, como o caso da estratégia das ações mais baratas da bolsa, em que assim como a Máquina de Dividendos, a gente segue lá uma série de filtros para chegar naquelas 20 ações com maior lucro operacional em relação ao valor que você tem que pagar para montar a posição nela. Embora a Taesa tenha ali um earning yield de 13%, maior que muitas empresas, ela é a 36ª colocada
no ranking das ações mais baratas da bolsa, então ela também não está na nossa carteira de ações baratas. Mas veja que não é porque eu acredito que os próximos leilões vão ser ruins, que a RAP vai cair. Não é por nada disso. É porque a gente tenta tirar um pouco o emocional do processo de decisão ao seguir estratégias que olham só para números. E esse é o DNA do Clube do Valor. Nós somos a única empresa de wealth do Brasil que segue estratégias puramente quantitativas. E você pode não se identificar com isso e está tudo bem, mas não dá para negar que essa é a única forma de tirar totalmente o emocional do jogo. E agora eu te pergunto, você tem Taesa em carteira? Por que? Comenta aqui. Aperta aqui e me envia uma mensagem no WhatsApp chamado Consultoria Gratuita Clube do Valor. Você vai poder mandar essa mensagem. Aqui eu vou deixar alguns vídeos complementares a esse. Era isso, um grande abraço e até mais.